Meu nome é Laura e até 2 anos atrás minha vida era comum. Trabalho, casa e André, meu pequeno filho de 6 anos. Ele era meu motor, minha alegria, minha razão para me levantar todos os dias. Agora tudo isso ficou para trás. Desmoronou como um castelo de areia levado pela maré. Foi um acidente. Assim chamaram a polícia, os paramédicos e os jornalistas que mal se deram ao trabalho de me entrevistar. Mas para mim não foi um acidente. Foi um rasgo na minha existência. Um ato cruel do destino que arrancou meu filho do meu lado. Estávamos caminhando até a loja, atravessando uma rua tranquila, quando um carro apareceu do nada a toda velocidade. Mal tive tempo de virar a cabeça antes de ouvir o impacto. André voou como um boneco e eu não pude fazer nada. O enterrei uma semana depois. Essa foi a última vez que minha mente esteve, ao menos em aparência, sã. Os dias que se seguiram se tornaram um turbilhão de lembranças, da sua voz me chamando de mamãe, das suas risadas nas manhãs e noites. Ah, as noites eram uma verdadeira tortura. Fechava os olhos e o via, às vezes chorando, outras rindo e brincando. Mas ele sempre me dizia a mesma coisa. Mamãe, estou perdido. Me encontre. No começo, achei que eram apenas sonhos. A dor e o estresse pós-traumático, como me disse o psicólogo a quem fui durante 2 sessões antes de parar de ir. Mas não eram apenas sonhos. Eu podia senti-lo de alguma forma. Suas palavras ressoavam mesmo quando eu estava acordada. Sua voz não era um eco das lembranças. Era algo mais, algo que me chamava de algum lugar que eu não podia ver. Foi então que comecei a caminhar. Na primeira noite em que saí, foi como um impulso. Eram cerca de 3 da manhã e eu não conseguia parar de pensar na sua voz. Me encontre, ressoava na minha cabeça sem parar. Coloquei uma blusa sobre o pijama, desci as escadas e saí. O ar frio da madrugada bateu no meu rosto, mas não me importei. Havia algo dentro de mim que precisava procurar, mesmo sem saber exatamente o que. Minha cidade é calma e as ruas estavam desertas, iluminadas apenas pelos postes de luz. Ali estava eu, caminhando sem rumo, chamando-o em voz baixa. André, meu amor, onde você está? Naquela noite não o encontrei, mas também não dormi. A cada noite que passava, as caminhadas ficavam mais longas, mais perigosas. Eu andava por becos escuros e atravessava parques que, mesmo durante o dia, as pessoas evitavam. Eu não me importava. Meu mundo não fazia mais sentido sem André e minha desesperança tinha superado qualquer medo do resto. Mas a cidade não é gentil com quem vaga sem propósito. Na primeira vez em que fui atacada, era um grupo de adolescentes que, ao que parecia, se divertiam perseguindo pessoas. Eles me cercaram em uma esquina e um deles segurava uma faca. Quando tentei recuar, senti a lâmina no meu pescoço e então ela apareceu. A princípio, ouvi apenas um som estranho, como um vento pesado vindo do fundo do beco. Os garotos também ouviram e se viraram. Do escuro surgiu a figura de uma mulher alta e magra. Essa pessoa não tinha rosto, apenas um vazio escuro onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca. O que aconteceu depois, eu não entendi completamente. Os garotos começaram a conversar entre si que deveriam me deixar de boa e começaram a andar. Quando voltei a olhar, estava sozinha com ela. Ela não disse nada, apenas me olhou, ou pelo menos foi o que senti, porque era impossível saber sem um rosto. E então, como se nunca tivesse estado ali, desapareceu. Depois desse encontro, algo mudou em mim. Eu comecei a esperá-la, até mesmo a procurá-la. Minhas caminhadas noturnas já não eram apenas para buscar André, mas também para encontrá-la. Queria respostas. Quem era ela e por que me ajudou? Mas ela não voltou a aparecer, pelo menos não até que eu precisasse. Sempre que alguém me ameaçava,
Ela estava lá. Sempre surgia da escuridão, sempre invisível até o último momento. Sua presença me enchia de medo, mas também de uma estranha calma. Naquele momento ela parecia aquelas entidades protetoras. Eu sentia que enquanto ela estivesse por perto, nada poderia me acontecer. No entanto, meu estado mental continuava se deteriorando, e durante o dia eu mal conseguia funcionar. Deixei meu emprego no Bradesco, deixei de comer, e minha casa se tornou um lixão. Seu quarto permanecia intacto, com os brinquedos organizados exatamente como ele os havia deixado. Cada vez que cruzava o limiar da porta, sentia sua presença me observando, como se me repreendesse por não encontrá-lo. Os sonhos se tornaram mais vívidos. André já não apenas me pedia para procurá-lo, ele me dava pistas e mostrava lugares que eu nunca tinha visto antes. Parques com balanços enferrujados, pontes cobertas de grafites, e eu os buscava, convencida de que, se os encontrasse, também encontraria a ele. Foi em uma dessas noites que cheguei ao parque com o mesmo balanço. O reconheci no instante em que o vi. Era o mesmo que tinha visto no sonho. As luzes dos postes estavam piscando, e o vento balançava as folhas das árvores, fazendo com que suas sombras dançassem no chão. No centro do parque havia um balanço enferrujado, próximo àquelas academias públicas. O balanço se movia suavemente, embora o vento não fosse forte o suficiente para fazê-lo balançar. André, sussurrei. E então eu o vi. Ele estava sentado no balanço, com as perninhas balançando, exatamente como nos meus sonhos. Ele me olhou, mas seu rosto não era o do meu menino. Havia algo estranho nele, algo que eu não conseguia compreender, mas que me encheu de medo. Mamãe, já está na hora, disse ele, mas sua voz não era como antes, era uma voz distante. Atrás dele, a mulher sem rosto apareceu novamente. Sua presença me deixou travada no chão igual uma árvore, e sua figura começou a se mover lentamente em minha direção. Ela estendia uma mão longa e fina para mim. Venha conosco, disse ela, embora não movesse os lábios, porque não os tinha. Meu coração batia com força, e minha mente estava dividida entre correr ou avançar em direção a eles. Mas como mencionei, meus pés não respondiam. Eu estava presa entre o medo e o desejo de estar com meu filho, embora algo dentro de mim dissesse que o que estava diante de mim já não era ele. Não me lembro como aquela noite terminou. Só sei que acordei na minha cama com o corpo tremendo e o coração retumbando nos ouvidos. A lembrança do que vi naquela noite me deixou mal. Minha estabilidade mental era inexistente. Comecei a me machucar e a buscar refúgio no álcool, apenas para evitar estar sóbria. Após quase morrer por cair drogada de cabeça no tanque da lavanderia, foi minha mãe, muito preocupada, quem me fez entender que André não voltaria, que ele sentiria vergonha de sua mãe. Eu precisava aceitar isso, e mesmo levando tempo assim, fiz. O deixei ir, aceitei sua morte e aceitei estar sozinha. No dia do seu aniversário, finalmente enterrei a memória do meu filho e parei de vê-lo, assim como deixei de ver a mulher sem rosto. Não digo que minha vida vem sendo fácil, mas aceitei que devo deixá-lo descansando em paz. Chorar e pedir 24 horas por sua volta atraiu coisas que eu ainda não entendo, mas que espero nunca mais ver. Eu nunca acreditei em fantasmas, espíritos ou qualquer coisa relacionada ao sobrenatural. Mesmo crescendo no sul de Minas e vivendo praticamente no meio do mato, minha vida sempre foi fundamentada na realidade. Também não me considero alguém que se assusta com facilidade. Sou do tipo que, se ouve um barulho à noite, pensa que é apenas o vento lá fora. Certamente não sou o tipo de pessoa que faz passeios por casas assombradas ou caças a fantasmas.
Mas então houve o incidente no viveiro. Foi há cerca de 2 anos, durante um período da minha vida, em que decidi dar uma pausa na faculdade. Eu havia interrompido meu curso de ciências ambientais porque simplesmente não sabia para onde estava indo. Meu namorado Bruno e eu estávamos juntos há cerca de 1 ano e ele apoiava minha decisão. Nessa época, o dinheiro não estava exatamente entrando com facilidade, então consegui um emprego em um viveiro de plantas, não muito longe do nosso apartamento. Era um viveiro de tamanho considerável, maior que o supermercado da minha cidade. Esse lugar tinha seus próprios prédios e uma estufa grande que se estendia por quase 1/4 de acre atrás da loja principal. Vendíamos de tudo, desde suculentas comuns até flores tropicais mais raras, que precisavam ser cuidadas nas áreas aquecidas da estufa. Meus turnos geralmente começavam à tarde, por volta das 2, e eu fechava a loja à noite por volta das 8 no verão e um pouco mais cedo no outono. O viveiro tinha um estacionamento na frente, um perímetro cercado e uma estufa conectada que emitia um zumbido constante dos ventiladores e sistemas de irrigação. Cheirava a terra úmida e folhas verdes, e esse cheiro era tão familiar para mim. No começo eu adorava, trabalhar lá era tranquilo. Aprendi sobre as diferentes plantas, o que ajudou a fortalecer meu interesse por botânica. Pensei que se algum dia voltasse para a faculdade, talvez mudasse para um curso nessa área. Apesar disso, nunca imaginei que teria uma experiência ali que me deixaria aterrorizada demais para voltar ao viveiro novamente. O primeiro incidente aconteceu no final de agosto. Bruno costumava passar por lá para me visitar e conversávamos enquanto eu organizava o lugar antes de fechar. Ele geralmente esperava no carro quando eu começava a trancar as portas e contar o caixa. Naquela noite específica, ia sair mais cedo. Lembro-me que era pouco mais de 18 horas e o céu tinha aquele tom roxo crepuscular, aquele que aparece antes de o anoitecer se instalar de vez. A maioria dos clientes já tinha ido embora. Eu havia virado o letreiro de aberto para fechado uns 15 minutos antes, porque queria um tempo para organizar tudo antes de trancar. A essa altura não havia mais ninguém dentro da loja, pelo menos não que eu soubesse. As luzes da estufa ainda estavam acesas, zumbindo acima de mim. Mantínhamos elas ligadas até irmos embora, para evitar tropeçar no escuro caso precisássemos checar algo de última hora. Eu estava terminando minha rotina dentro do prédio principal, contando os recibos e me certificando de que a porta da frente estava trancada. Eu conseguia ver a silhueta de Bruno no carro através das portas de vidro, mexendo no celular. De repente ouvi um som de leve zumbido. No começo pensei que poderia ser algum dos ventiladores da estufa emitindo um som estranho, mas ao prestar atenção, percebi que era uma voz humana, um murmúrio suave de uma melodia antiga que eu não reconhecia, mas que parecia de algum modo arcaica. Eram apenas algumas notas, repetindo-se continuamente. Senti os pelos dos meus braços se arrepiarem. Algo naquele som estava completamente fora de lugar no silêncio do fechamento, e isso me deixou nervosa. Então pensei que talvez fosse um cliente mais velho que tivesse se perdido no viveiro, encantado pelas flores, sem perceber que havíamos fechado. Me lembrei de uma senhora que tinha Alzheimer, então não seria a primeira vez que alguém precisasse ser gentilmente conduzido para fora no final do dia. Segui o som até a estufa. Era mais escuro lá dentro do que durante o dia, é claro, mas as luzes do teto ainda eram fortes o suficiente para enxergar claramente. O espaço era amplo e cheirava a solo úmido e fertilizante. Meus passos ecoavam na passarela de cimento enquanto eu passava por fileiras de gerânios, samambaias e calêndulas em vasos. O zumbido ficou mais alto quando me aproximei da seção onde guardávamos algumas das perenes mais sofisticadas. E então eu a vi, uma senhora idosa, mas muito velha pela aparência da sua postura,
e pelo coque prateado de cabelo. Ela estava de costas para mim, inclinada ligeiramente sobre um canteiro de pequenas flores brancas. Ela vestia um longo vestido que parecia estranhamente formal para jardinagem, como algo de décadas atrás. Seus ombros estavam curvados, suas mãos pareciam ocupadas entre as pétalas, e ela murmurava aquela melodia peculiar. Comecei a falar. "Com licença, senhora", disse suavemente para não assustá-la. "Estamos fechados." A mulher não reagiu. Ela apenas continuava cantarolando e mexendo nas flores como se eu não existisse. Havia algo estranho em sua postura, como se não estivesse simplesmente encurvada pela idade, mas contorcida de maneira antinatural. Dei mais um passo em sua direção. "Senhora, sinto muito, mas já fechamos por hoje. Preciso que a senhora volte amanhã." Parei no meio da frase. Uma sensação esmagadora de terror tomou conta de mim. Foi tão repentino, esse sentimento de puro horror e medo, que parecia penetrar em minhas entranhas. Não consigo explicar completamente. Era como se cada instinto gritasse para que eu me afastasse dela. "Não se aproxime." Comecei a suar frio e minha boca ficou seca. Mal conseguia engolir. Tentei de novo, mas minha voz falhou. "Senhora?" Ela apenas continuava a cantarolar e a mexer nas flores, como se eu não existisse. Mas eu sabia que ela sabia que eu estava lá. Minha mente estava a mil. Aquilo não era uma cliente qualquer que se atrasou, pois a sensação naquela estufa era horrível, como se houvesse ódio fluindo pelo ar. Nunca havia sentido um medo tão visceral, especialmente sem nenhuma razão aparente. Comecei a recuar lentamente. Depois me virei e corri em disparada para a porta. Ofegante, saí e corri em direção ao carro de Bruno e abri a porta do passageiro de repente, assustando o pobre coitado. "O que está acontecendo?" ele perguntou. Eu lutei para dizer. Consegui murmurar. "Tem alguém na estufa. Uma senhora idosa. Ela não deveria estar lá. Pedi para ela sair, mas..." Minhas palavras começaram a sair de forma confusa e sem sentido. Breno tentou me acalmar. "Ok, vamos lá verificar." Ele desligou o motor, saiu do carro e nós dois voltamos para dentro. Eu me agarrei ao braço dele, sentindo-me tola e assustada ao mesmo tempo. Ele era maior e mais forte do que eu e pensei que certamente isso não passaria de uma senhora confusa. Talvez eu tivesse exagerado. Lá dentro, a estufa estava agora silenciosa. Silenciosa demais. O zumbido havia sumido. Procuramos por toda a seção, fileira por fileira, mas não havia sinal da senhora. Verifiquei as entradas e saídas. Estavam trancadas exatamente como eu as deixei. Ninguém poderia ter entrado ou saído sem que eu percebesse. Bruno tentou me tranquilizar, dizendo que talvez ela tivesse saído pela frente enquanto eu estava nos fundos, mas eu sabia que isso era impossível. As portas principais estavam trancadas, e mesmo que ela tivesse passado despercebida, como uma senhora idosa poderia se mover tão rápido e tão silenciosamente? Fomos embora naquela noite com uma sensação de confusão. Talvez eu estivesse imaginando coisas. Eu queria acreditar nisso. Afinal, o estresse pode pregar peças em uma pessoa. Talvez a pouca iluminação no local e o meu cansaço tenham me confundido. Por algumas semanas, tudo voltou ao normal e continuei trabalhando nos meus turnos. Bruno aparecia de vez em quando. Outras vezes, não. Eu continuava juntando dinheiro e tentando decidir o que fazer com meu futuro. O estranho incidente começou a se apagar da minha memória. Embora, ocasionalmente, eu me pegasse olhando por cima do ombro enquanto regava os vasos suspensos ou organizava as mudas. A estufa ainda tinha o mesmo cheiro terroso e as plantas continuavam indiferentes aos meus medos. Então veio o segundo incidente, e dessa vez eu estava completamente sozinha. Bruno estava fazendo muita hora extra no trabalho e não podia passar por lá. Mas eu tinha o carro, e depois de fechar,
poderia simplesmente dirigir para casa. Eu me lembro da data exata, pois era finados e as pessoas vinham a semana inteira perguntando por flores em promoção. Comecei minha rotina de fechamento por volta das 19h40. Virei a placa, tranquei a porta da frente e fui organizar tudo. Foi quando ouvi de novo o zumbido, a mesma melodia antiga. Meu sangue gelou e todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Senti náusea de medo e pavor. Eu poderia ter ido embora, poderia fingir que não ouvi nada, trancar tudo e sair, mas não podia deixar o local sabendo que alguém estava lá dentro. Era minha responsabilidade garantir que o lugar estivesse vazio. Eu precisava saber o que estava ocorrendo, então caminhei lentamente para dentro da estufa. O zumbido vinha do mesmo lugar de antes, perto das flores brancas e do bebedouro de água. Eu me perguntei se a encontraria exatamente no mesmo lugar. E ao passar pelas fileiras, vi novamente o vestido dela de costas. A senhora estava lá, cantarolando e inclinada sobre as flores, como se o tempo não tivesse passado desde aquela primeira noite. A mesma postura, a mesma melodia. Minhas pernas ficaram fracas, mas forcei-me a falar. Com licença, eu disse com a voz trêmula, apesar do esforço para soar firme. Eu não sei quem você é, mas não pode estar aqui depois do horário de fechamento. Você precisa sair. Desta vez ela parou de cantarolar. Ficou imóvel, ainda de costas para mim, com a cabeça ligeiramente inclinada. Prendi a respiração. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. Esperei, mas ela não se virou. Não me lembro quanto esperei, mas dei alguns passos para mais perto. Senhora, vou chamar a polícia se você não sair agora. Nesse momento, uma risada baixa emergiu dela. Começou suave, como o riso gentil de uma senhora normal, mas a cada segundo foi se aprofundando e ressoando como a voz de um homem. O som reverberou pela estufa, fazendo as armações de metal e os vidros vibrarem levemente. Minhas pernas congelaram. Mal conseguia me manter em pé. Então, como se puxada por fios invisíveis, aquela velhinha começou a se endireitar, de forma lenta. Ela não se virou, no entanto. Apenas continuou rindo daquela forma horrível. Parecia algo inumano, mas ao mesmo tempo humano. Por isso fiquei ali todo esse tempo. Mas quando não deu mais, corri. Virei-me onde ficava a hora pronobis e disparei para fora da estufa, sem ousar olhar para trás. Peguei minhas chaves, mas as deixei cair 2 vezes devido ao pânico, antes de finalmente entrar no carro e zarpar de lá. Tranquei as portas rapidamente e parti, olhando para a estufa uma última vez antes de ir embora. Através dos vidros, achei ver uma figura parada no escuro, mas eu não tenho certeza. Aquela foi a última vez que a encontrei. Pouco tempo depois, pedi demissão, dizendo que queria focar nos estudos. Isso não era totalmente mentira. A verdade é que eu não conseguia mais ficar lá, não conseguia enfrentar aquele lugar novamente, não depois do que vivi. Não me dei ao trabalho de perguntar aos colegas de trabalho se eles tinham visto algo. Acho que estava apavorada com a ideia de ouvir que eu estava perdendo a cabeça. Com o tempo, decidi voltar para a faculdade, desta vez focando em botânica. De certa forma, aquelas experiências me levaram a um interesse maior por plantas, por mais estranho que pareça. Talvez eu quisesse racionalizar o que vi, ou talvez só quisesse me ancorar novamente no mundo natural, algo que pudesse estudar, entender e categorizar. Vai demorar um pouco ainda para me formar, mas ainda penso naquele viveiro. Tenho lembranças boas dele em alguns aspectos. O cheiro daquele lugar era surreal, as plantas maravilhosas e a maioria dos clientes, simpáticos. Mas nunca poderei apagar a memória daquela velha.
Primeiro quero me apresentar. Me chamo Diana e gosto muito de ouvir relatos, já que sou cega de nascença. Meu irmão recomendou o canal para mim e no fim acho que acabei me tornando uma fã ainda maior do que ele. É que vocês me fazem imaginar cada história que contam e tenho certeza de que muitas outras pessoas com a mesma condição que eu também escutam e pensam da mesma forma. Bem, essa história aconteceu há alguns anos, mas só agora tive coragem de escrevê-la, porque esses dias me lembraram dela. Meu pai faria aniversário. Ele também era fã desses assuntos, assim como eu. Então, mesmo que ele não possa ouvir essa história, achei que seria um gesto bonito compartilhá-la para relembrá-lo. Meu pai faleceu há mais de 15 anos. Ele teve uma morte lenta, horrível e, ao mesmo tempo, repentina. Uma bactéria começou a comer o cérebro dele. Ele tinha meningite tuberculosa, entre muitas outras complicações, mas aparentemente estava saudável antes de tudo isso surgir de forma tão inesperada. Há quem diga na família que, na verdade, ele morreu por causa de bruxaria. Para vocês terem uma ideia, ele nem sequer tinha diabetes, apesar de sempre tomar sua Coca-Cola com pão. Meu pai era um homem do campo, trabalhava muito cuidando de suas terras, plantando e ajudando as pessoas. De verdade, era alguém muito nobre com todos. Como pai, dizem que ele também era excelente. Eu me lembro de poucas coisas porque ele faleceu quando eu tinha 5 anos, mas do pouco que recordo, sei que eu era muito apegada a ele. Sempre que ele chegava do trabalho, nós nos sentávamos em uma rede que ele tinha para ouvir rádio até a hora de dormir. Ele na rede com seu rádio portátil era o homem mais feliz do mundo. Minha mãe me contou que para enterrá-lo, ela o vestiu muito bem. Colocou meias pretas, uma calça azul marinho e uma camisa branca. Quando ele morreu, minha mãe teve que vender a casa, terras e a caminhonete para pagar as dívidas que restaram da doença dele. Essa casa foi comprada por uma pessoa que, pelo que entendi, não era da cidade onde vivíamos. Um dia, essa senhora foi limpar a casa e ver como ela estava. Ao entrar, ficou surpresa ao ver um homem em uma rede se balançando. "Bom dia", disse a senhora. "Bom dia", ele respondeu. "Desculpe, acabei de comprar esta casa. Pode, por favor, se retirar?" O homem na rede, muito irritado, respondeu: "Não, senhora. Esta casa é minha. Moro aqui com minha esposa e meus filhos. Esta propriedade não está à venda." Praticamente, ele a expulsou da casa. A senhora ficou muito confusa, já que minha mãe havia dito que não havia ninguém morando lá e que, segundo os papéis, a casa já era dela. Com todo esse estresse, a senhora entrou em contato com minha mãe para relatar o ocorrido. Minha mãe também ficou muito surpresa e perguntou como era o homem. Quando a senhora descreveu a aparência e a roupa dele, minha mãe pegou uma foto do meu pai. "É este homem?" perguntou minha mãe. "Sim, é ele", respondeu a senhora. Ele era exatamente igual ao homem da foto, até com as mesmas roupas, calça azul, meias pretas e camisa branca. Minha mãe, espantada, explicou que o homem da foto era o seu esposo, o dono da casa, mas que ele já havia falecido. A senhora, obviamente assustada, chamou um padre para abençoar a casa. Minha mãe precisou ir até o túmulo do meu pai para acender uma vela e falar com ele, pedindo que entendesse a situação e deixasse os novos proprietários em paz. Desde então, ele nunca mais apareceu lá, mas tenho certeza de que ele ainda está conosco. Quero acreditar nisso. Talvez essa não seja a história mais longa ou interessante, mas marcou minha infância. Tenho outras histórias, mas elas são ainda mais curtas. Quem sabe algum dia eu compartilhe com vocês. Me chamo Newton e uma noite, enquanto dirigia por uma estrada deserta perto de Rafar,
vi uma mulher pedindo carona com o dedo levantado. Ela parecia perdida e assustada, então decidi parar. Havia algo estranho nela. Era muito bonita e vestida com um longo vestido branco que parecia se mover sozinho, já que não havia vento naquela noite. Ela subiu no caminhão e imediatamente senti um arrepio que percorreu meu corpo inteiro. Algo nela me deixou inquieto, como se não pertencesse àquele lugar. Olhei de relance e notei que seus olhos estavam incrivelmente vermelhos, quase como duas brasas incandescentes. Isso me deixou muito nervoso, mas tentei não dar muita atenção, levando em conta essas coisas de lentes de contatos que os jovens usam hoje em dia. De repente a mulher começou a falar em voz baixa, mas eu não entendia nada. Suas palavras eram estranhas, pareciam de outro idioma ou algo assim. Vocês talvez não acreditem, mas o ar dentro do caminhão ficou pesado. Estava com o caminhão carregado de cana, e cada vez que tentava me concentrar na estrada, a voz dela me distraía, como se me puxasse para algo que eu não podia ver. Fiz o possível para me manter calmo e continuar dirigindo, mas a sensação era de que tudo ao redor ficava cada vez mais estranho, como se o ambiente estivesse ficando mais denso e carregado. De repente ela se virou para mim com um sorriso que me deu arrepios. Era um sorriso que chegava até os olhos, e naquele momento eu soube que algo estava terrivelmente errado. Ela se inclinou em minha direção e disse, com uma voz que ficou gravada na minha mente: "Este caminho será o seu fim." Como estava carregado, ocorria de estar indo bem devagar e pisei nos freios com força, coisa que não deveria ter feito. Quando finalmente consegui parar e olhei para o banco do passageiro, a mulher não estava mais lá. Ela tinha desaparecido completamente, como se nunca tivesse estado ali. As portas estavam trancadas e não havia como ela ter saído. Desde então, nunca mais dei carona para ninguém na estrada. Não trabalho mais para a usina, mas às vezes, quando dirijo à noite, não consigo evitar pensar naqueles olhos vermelhos, naquele sorriso assustador e no medo que ela me fez sentir. Ainda me pergunto quem ou o que era aquela mulher e o que teria acontecido se eu não tivesse freado. Algo dentro de mim me diz que naquela noite escapei de algo muito pior. A história que vou contar aconteceu há aproximadamente 20 anos, quando eu ainda tinha 8. Nessa idade, eu adorava brincar com minhas bonecas e outros tipos de brinquedos. Podia passar horas e horas mergulhada nas minhas brincadeiras, sem perceber o tempo passar. Eu gostava tanto de brincar que tinha um quarto exclusivo para os brinquedos. Fui uma criança muito sortuda, eu sei. Esse quarto ficava no 3º andar da minha casa, onde minha mãe também tinha uma lavanderia. Era o lugar perfeito. Ela podia fazer suas tarefas enquanto eu brincava, sem incomodar ninguém. Certa vez convidei algumas amigas e 2 primas para brincar. Algumas trouxeram suas bonecas, o que tornava tudo ainda mais divertido. Éramos 5 meninas ao todo, e começamos a brincar ao meio-dia, continuando até o cair da noite. No quarto, havia uma enorme janela de vidro, que ia do chão ao teto, oferecendo uma quase vista maravilhosa do bairro. Ruas, casas, árvores altas e tênis pendurados nos fios dos postes. Enquanto brincávamos, notei que os fios e alguns galhos das árvores começaram a se mover. Então vi algo pulando entre eles, aproximando-se pouco a pouco. A janela estava aberta, e no início não dei muita importância, achando que poderia ser algum animal. De repente, ouvimos um estrondo alto, como se algo pesado tivesse caído. Algo como um saco cheio. Todas nós viramos em direção ao som, e então o vimos. Aquela figura agora estava na janela, e era uma entidade masculina, com uma pele enrugada e escura. Era pequeno,
aproximadamente do tamanho de uma régua, vestindo um traje bonito, mas muito gasto e sujo. Além disso, exalava um cheiro horrível, como de gordura rançosa acumulada por muito tempo. O odor tomou conta do quarto, aumentando ainda mais nosso medo. Aquilo fazia tudo parecer real. A criatura deu um passo na nossa direção e o terror nos paralisou. Nos juntamos, encostando nas paredes do quarto. Aquilo era um duende e parecia saber o quanto estávamos apavoradas. Talvez para nos tranquilizar, ele pegou uma das bonecas do chão e a fez chorar, como se tivesse pilhas, embora não tivesse. Minha prima mais velha, que sempre foi presente na igreja, pediu que rezássemos e obedecemos. Fechei os olhos com força, tentando acompanhar as orações. Então ouvi o som da boneca caindo no chão e, da mesma forma como chegou, com um estrondo, a criatura desapareceu. Ficamos chorando e gritando de medo até que minha mãe e minha irmã chegaram. No início, elas pensaram que estávamos brincando, mas quando contamos o que havia acontecido, apenas disseram que não era nada, que provavelmente tínhamos imaginado tudo. Meu quarto ficava logo abaixo do quarto de brinquedos. Ele tinha uma claraboia pela qual era possível ver o quintal e uma das janelas do quarto de brinquedos. Poucos dias depois, comecei a ouvir barulhos à noite, como se várias pessoas estivessem usando meus brinquedos. Também cheguei a ver sombras se movendo pela claraboia. O medo era tanto que eu não queria ficar sozinha, e a partir daquele dia, evitava o quarto de brinquedos e dormia com alguém sempre que podia. Comecei a ter pesadelos constantes e tinha muita dificuldade para dormir. Finalmente, minha família decidiu me mudar de quarto. Além disso, me levaram a um senhor muito idoso que, supostamente, me curaria do medo que estava sentindo. Esse senhor rezava sobre mim com alguns ramos e me borrifava um líquido preto no rosto. Fomos vê-lo umas 7 vezes, e depois disso, parei de sentir medo à noite. Todavia, algo curioso aconteceu. Antes desses eventos, eu sempre encontrava coisas de certo valor na rua. Dinheiro, pulseiras, até joias e outros objetos. Porém, depois de terminar as visitas ao Senhor, essa sorte estranha desapareceu. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, acho que o duende colocava essas coisas no meu caminho, como uma espécie de agradecimento, mas não tenho certeza. Muitos anos depois, contei essa história a um vizinho. Ele me confessou que também havia visto esses seres. Esse vizinho colecionava sinos e tinha muitos deles na sala. Ele contou que os duendes costumavam movê-los de lugar, mas que com o tempo eles pararam de aparecer. Até hoje nunca mais tive notícias desses seres, e espero que assim continue. Aqui em Cáceres, no Mato Grosso, muito tempo atrás uma senhora vendia antiguidades em uma barraquinha na rua. Havia muitas coisas curiosas, mas algo me chamou a atenção. Uma medalha velha com alguns gravados estranhos. Os desenhos pareciam antigos e claramente era algo que eu não conhecia. Aquela senhora, que tinha um olhar meio estranho, me observava fixamente enquanto me aproximava. Ela me disse que era um amuleto protetor e que eu deveria levá-lo sempre comigo para estar seguro de qualquer coisa. Achei muito estranho como ela dizia isso, tão certa de si, que me incentivou a comprar. Embora algo dentro de mim estivesse um pouco desconfortável com a forma como ela insistia que era importante, coloquei a medalha. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa por uma estrada deserta, a medalha começou a esquentar de repente. No começo pensei que fosse minha imaginação, mas logo o calor ficou tão forte que não pude ignorar. Com dificuldade tirei a medalha e vi que os gravados começavam a brilhar. Aquela pequena luminosidade se tornava cada vez mais forte
e, sem exagerar, iluminava todo o interior do carro. Infelizmente para mim, foi nesse momento que tudo ao meu redor começou a ficar muito estranho. A estrada, que antes era reta, começou a se alongar e a se curvar, como se eu estivesse entrando em um túnel sem fim. De repente, uma pessoa apareceu bem na frente do para-brisa, como se fosse um borrão. Era a senhora da barraquinha, mas agora ela parecia diferente. Seu rosto estava todo deformado, os olhos fundos, e ela tinha um sorriso que ia de lado a lado. Pisei no freio com toda a força, mas o carro não respondeu, como se a medalha tivesse assumido o controle. Tentei desviar, girando o volante de um lado para o outro, mas ela parecia estar em todos os lugares. A mulher se movia de uma forma tão estranha que não era normal. Ouvi sua voz sussurrando meu nome, como se viesse de todos os lados. Olhei para a medalha em minha mão e, sem pensar duas vezes, a joguei pela janela. Assim que a medalha desapareceu da minha vista, tudo voltou ao normal. A estrada voltou ao seu estado, o carro parou e a figura sumiu como se nunca tivesse estado ali. Fiquei sentado, respirando rápido, sem conseguir entender o que havia acontecido. No dia seguinte, ainda com um susto fresco, voltei lá. Precisava de respostas, mas quando cheguei ao local onde lembrava ter visto a barraquinha da senhora, não havia nada. Perguntei a várias pessoas. Descrevi a senhora e a barraquinha de antiguidades, mas todos me olhavam com uma expressão de quem não entende nada. Disseram-me que ninguém vendia antiguidades ali há décadas, que aquele lugar sempre esteve vazio, ou às vezes usavam para vender comida. Não pude evitar um arrepio enquanto me afastava. Algo me dizia que o que aconteceu com a medalha e a senhora não foi um sonho, nem algo que eu havia imaginado, mas sim um evento mais profundo, algo que não consigo explicar tão facilmente. Enquanto dirigia de volta, não conseguia parar de pensar no que teria acontecido se eu tivesse ficado com a medalha. Talvez haja coisas que é melhor deixar onde estão, no esquecimento, e não comprar antiguidades de onde você não sabe de onde vem. Era uma noite horrível. A chuva caía com força e eu mal conseguia enxergar a estrada. De repente, do nada, apareceu uma mulher completamente encharcada, bem no meio do caminho. Tive que frear bruscamente e desci do caminhão para ver o que estava acontecendo. Quando me aproximei, percebi que ela tinha um olhar estranho, cheio de desespero, como se estivesse fugindo de algo. Ela não dizia nada. Apenas me olhava, como quem implora por ajuda sem usar palavras. Ela apontou para o caminhão, deixando claro que queria que eu a levasse. Fiz o que pude. Parei o veículo, desci e a ajudei a subir. Abri a porta e ela entrou. Assim que fechei a porta, voltei ao meu lugar para continuar dirigindo. No início, dentro do caminhão, tudo estava silencioso. Só se ouvia o som da chuva castigando o para-brisa e os limpadores indo de um lado para o outro, sem parar. De repente, a mulher começou a chorar. Era quase imperceptível, mas a tristeza no ar, misturado com o desespero de ver alguém chorando, era sufocante. Perguntei o que estava acontecendo e se eu podia ajudá-la de alguma forma, mas ela apenas murmurava coisas que eu não conseguia entender. Quando o painel do caminhão a iluminou por um instante, notei que ela tinha marcas no pescoço, como se alguém tivesse apertado com força. Fiquei sem palavras e comecei a sentir medo. Tentei me acalmar, mas minha mente estava uma confusão. O que tinha acontecido com aquela mulher? Quem poderia ter feito aquilo com ela? Seguimos em frente, mas meus pensamentos ficaram cada vez mais sombrios, e o ambiente no caminhão parecia cada vez mais pesado. Depois de algum tempo, chegamos a um cruzamento, e a mulher começou a apontar insistentemente para um caminho escuro que se embrenhava no meio das árvores. Não havia luzes nem nada,
apenas escuridão. Algo dentro de mim dizia para não seguir por aquele caminho. Recusei e continuei em frente sem desviar, mas naquele momento, o rosto da mulher mudou completamente. Seu rosto ficou estranho, como se endurecesse, e então ela gritou. Não era um grito normal. Era uma voz que não parecia humana, como se muitas vozes gritassem ao mesmo tempo. O pavor foi tão grande que me arrepiei inteiro e quase perdi o controle do volante. Pisquei por um segundo, e quando olhei de novo, a mulher não estava mais lá. Não ouvi a porta se abrir, nenhum som, absolutamente nada. Ela simplesmente desapareceu. Dirigi mais alguns metros, tremendo de nervoso, e parei o caminhão. Olhei para o banco, para o chão. Até abri a porta e olhei lá fora, mas não havia sinal dela. A chuva continuava forte, mas tudo parecia exatamente como antes, como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali, respirando com dificuldade, tentando entender o que havia acabado de presenciar. Depois de alguns minutos resolvi seguir em frente, mas desde aquela noite algo mudou em mim. Não consigo mais dirigir na chuva sem sentir um frio na espinha, sem me lembrar do rosto daquela mulher e do grito aterrorizante que ela soltou ao meu lado. Isso aconteceu há pouco mais de 6 anos. Meu nome é Alisson, e antes disso eu não tinha nenhuma experiência com acampamento. Eu realmente queria começar, e a única maneira de aprender era saindo e fazendo. Então, esse foi meu primeiro acampamento. Escolhi um local a 2 horas da minha cidade. Era um lugar que parecia não ser muito lotado, mas também onde eu não estaria completamente sozinho, o que achei ideal para a minha primeira vez. Dirigi até lá e cheguei à trilha por volta do meio-dia, depois caminhei por mais algumas horas até chegar ao local do acampamento. Havia alguns bancos e algumas churrasqueiras montadas no chão ao redor do local. Algumas trilhas curtas se dividiam e levavam a áreas de acampamento menores, onde algumas outras pessoas tinham montado suas tendas. Segui por uma dessas trilhas. Coloquei minhas coisas no chão e passei a próxima hora montando minha tenda corretamente e certificando-me de que tudo estava funcionando bem. Nessa altura, algumas pessoas estavam na área central usando as churrasqueiras e conversando. Eu não sou muito sociável, então não me senti à vontade para me inserir no grupo. Mas meia hora depois, um cara desceu até onde eu estava e me convidou para me juntar a eles. Foi um gesto legal, e ele parecia ser gente boa, então eu aceitei. Segui com ele e conheci algumas das outras pessoas que estavam acampando ali. Todos eram tranquilos, mas depois de uma hora algumas pessoas se dispersaram. Dei boa noite a todos e voltei para a minha tenda também. Devia ser por volta das 18h30 no horário de verão, faltando cerca de 1 hora para o pôr do sol, quando Heleno, o cara de mais cedo, voltou até minha tenda. Para referência, ele tinha aproximadamente a minha idade, por volta dos 20 e poucos anos. Quando ele chegou, perguntou se eu já tinha estado naquela área antes. Eu disse que não, e então ele perguntou se eu sabia sobre um lago que ficava nas proximidades. Eu disse que não novamente, e ele imediatamente começou a falar sobre esse incrível lago escondido que ninguém conhecia, e como era um lugar super legal e que ele estava indo para lá, caso eu quisesse acompanhar. Novamente parecia um gesto amigável, e eu fiquei super curioso. Joguei minhas coisas de volta na tenda e deixei tudo lá, então o segui. Ele disse que era uma caminhada de uns 10 minutos pela floresta, então definitivamente tínhamos tempo antes do pôr do sol. Do acampamento seguimos por um caminho bem estreito entre as árvores. Não era uma trilha definida, mas parecia que já havia sido usada algumas vezes antes. 10 minutos se passaram, mas não havia sinal do lago. Heleno também ficou estranhamente quieto. Antes ele era muito falante e carismático,
e agora ele estava dando respostas de uma só palavra. Ele também continuava olhando para o pôr do sol, e embora pudesse estar apenas tentando garantir que tivéssemos tempo, algo em mim sentia que ele estava fazendo o oposto, como se estivesse esperando o sol se pôr. Após 20 minutos de caminhada, comecei a me distanciar dele. Eu já não tinha tanta certeza sobre o que estava acontecendo, mas podia sentir minha adrenalina subir, então acho que meu corpo sabia. O sol estava apenas formando levemente fileiras finas de luz entre as árvores, e parecia que a floresta ficou silenciosa de repente. Quando achei que tinha uma chance, me virei e tentei correr de volta, mas ele notou imediatamente. Ele chamou uma vez em um tom mais amigável, como se ainda estivesse fingindo ser meu amigo, mas logo depois começou a gritar igual louco, enquanto eu podia ouvir seus passos correndo atrás de mim. Provavelmente houve 1 minuto inteiro de gritos e perseguição pela floresta antes que eu pudesse ouvir seus passos diminuindo. Então ouvi um som metálico alto bem atrás de mim. Olhei para trás por uma fração de segundo, vendo o que parecia ser um facão ricocheteando em uma árvore a poucos metros de mim. Acho que foi sua última tentativa desesperada de me parar. Depois disso, eu o perdi. Voltei para os outros e tentei contar o que havia acontecido, e um deles chamou a polícia por mim. Heleno, ou seja lá qual fosse seu nome, nunca mais apareceu. Na verdade, todos disseram que ele já estava no acampamento quando chegaram lá, e depois de procurar um pouco, descobriram que ele nem tinha uma tenda em lugar nenhum. Ele provavelmente me escolheu porque eu estava sozinho e sabia que eu não tinha muita experiência em trilhas ou acampamentos. Felizmente, não precisei descobrir o que ele pretendia naquela noite, porque se tivesse, provavelmente eu não estaria aqui.